Boa noite. Nós estamos na aula de administração eclesiástica. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus, se encontra em Mateus capítulo 16, o verso 18, quando Cristo fala sobre Pedro, sobre a sua igreja. Ele diz no verso 18, ele diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê os períodos, as fases, os ataques que a igreja do Senhor Jesus Cristo sofreu. E quando a gente fala em igreja, a gente sabe que a igreja é uma entidade que foi fundada pelo Senhor, instituída por Deus. Só que essa mesma igreja, ela tem a sua parte social. Ela não deixa de ser, ou de funcionar, alguns aspectos dela como empresa. Tá? Ela não é só o espiritual, ela também tem o material. E o pastor é esse administrador eclesiástico. E existe um paradigma entre a administração normal e a administração eclesiástica. A igreja ela é composta de pessoas, de seres humanos. A igreja ela necessita de dinheiro para suas demandas. Nós sabemos também que a igreja ela é um organismo vivo. Ela funciona 24 horas por dia. Nós precisamos de vigilantes, nós precisamos de pessoas para a limpeza da igreja, nós precisamos de elementos para o culto religioso, como seja instrumentos musicais, nós precisamos de pessoas para trabalhar no direcionamento do culto, e são pessoas que necessitam de salário, como secretário da igreja, porteiro, o pastor, que é digno do seu salário. Então, a igreja ela funciona como um organismo vivo. Além dela ter o lado espiritual, ela também tem o lado social, o lado material. A igreja ela é composta de pessoas, como nós já dissemos, e há um organograma na igreja. Né? Então, nós temos os membros, temos os congregados na igreja, que eles precisam, de alguma maneira, estarem ligados ao social da igreja. Então, não pode deixar de existir um fichamento dos membros da igreja, com todos os seus dados, endereço, telefone, para que a igreja possa estar se comunicando com essas pessoas e possa estar sabendo onde elas estão e como chegar até elas no caso de necessidade. A igreja ajuda financeiramente as viúvas, pessoas enfermas que precisam comprar um medicamento. E nós temos no organograma da igreja os departamentos da igreja. A igreja funciona como uma diretoria eclesiástica, onde nós temos o pastor, que é o diretor de todos os departamentos da igreja, legalmente falando. Nós temos o presidente do patrimônio, o vice-presidente, temos o tesoureiro da igreja, geralmente tem um vice-tesoureiro também quando a igreja é um pouco maior. Todas as entradas da igreja são computadas, existe um conselho fiscal, existe uma contabilidade, existe uma prestação de conta mensal na igreja. Toda a assembleia de membros é passado o relatório do que se gasta, do que entrou, do que saiu, do saldo que tem. Qualquer imóvel que seja comprado pela igreja, um móvel ou imóvel, precisa ser contabilizado, precisa ser cadastrado. Então, a igreja tem um trabalho parecido realmente com uma empresa. Nós temos as filiais, que são as nossas congregações. Essas congregações têm os seus dirigentes que também recebem os seus salários. Então, todo o dinheiro que entra na igreja, ele é computado, ele é registrado.
o pastor lida com isso, mas diretamente o pastor não pega em dinheiro. Porque nós temos um tesoureiro, temos o presidente de patrimônio. Então o pastor não precisa lidar diretamente com o dinheiro. Existe conta bancária, onde a conta, os cheques são assinados pelo presidente e pelo tesoureiro, não é uma pessoa só que movimenta a conta da igreja. Então, há todo um registro, há todo um desempenho e há toda uma prestação de conta. Então, a igreja, ela, dentro do seu organograma, ela vai ter as suas diretorias. Nós temos departamento de senhoras, nós temos departamento de homens, departamento de jovens, departamento de adolescentes, departamento de criança, que é o departamento infantil. Temos também, hoje, o Ministério de Surdos e Mudos. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é um trabalho onde a palavra de Deus ela é implantada e é pregada. Tem a divisão de classes, como nós já falamos, aí de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos. Nós temos os professores de Escola Bíblica Dominical. Nós temos as diretorias dos departamentos, temos o departamento de missões. Então, cada departamento desse, de senhores, de homens, de jovens, de adolescentes, departamento infantil, tem a sua diretoria. Então, cada um é responsável pelo seu departamento. E isso havendo sempre uma prestação de conta na totalidade da igreja. Nós temos no organograma da igreja também os oficiais. A nossa igreja congregacional, sistema congregacional, nós temos presbíteros e diáconos. São homens escolhidos pela igreja para trabalhar no serviço do culto. Os diáconos, eles precisam estar informados do número de pessoas carentes da igreja, das viúvas, de quem está doente, quem está necessitando de uma ajuda financeira, visitas eclesiásticas que precisam ser feitas aos membros da igreja. Nós temos também, no meio de tudo isso, o departamento de música, coral da igreja. Todos esses departamentos têm a sua diretoria. Então, no final das contas, é um trabalho muito bem equipado, muito equilibrado, e todos vocês que vão sair daqui do seminário, e com certeza Deus já tem um campo para vocês, já tem uma igreja, vocês precisam ter essa noção que a igreja não é só o lado espiritual. Lógico que o lado espiritual é o que mais pesa. O pastor precisa alimentar o rebanho, precisa saber e conhecer o estado das suas ovelhas, precisa visitar, precisa dar assistência, precisa acompanhar a igreja nos cultos, seja nos lares, seja na própria igreja. A vida da igreja, ela é desempenhada realmente através da direção do pastor titular da igreja. Ele é quem tem as suas determinações, quem faz as escalas, quem coloca as pessoas em lugares estratégicos. Ele tem um olhar, eu diria, um olhar espiritual, exatamente para saber as pessoas que dão certo em determinados departamentos da igreja, em desempenhar algum trabalho espiritual com a igreja. Então, isso fica a cargo do pastor titular da igreja. Lógico que vocês vão chegar, talvez, encontrar igrejas de pequeno porte, onde o número de pessoas que trabalham é pouco, mas também vocês podem encontrar uma igreja de grande porte, onde vocês vão precisar de ajuda de muitos irmãos da igreja. Nós temos a questão da sonoplastia da igreja. Precisa ter pessoas que conheçam de aparelhos musicais, de instrumentos musicais, que possam entender da questão de microfones, de mesa de som. Então, a sonoplastia da igreja, ela também é um departamento da igreja. Hoje nós sabemos que a mídia funciona de uma maneira bem ampla na igreja, então precisamos ter pessoas hábeis com a questão da computação, da internet. Então, a igreja é um todo. Muitas pessoas, mas cada uma fazendo aquilo que realmente está dentro da sua área. Administrar isso é cuidar.
Administrar é você ter metas, ter planos, ter objetivos, né? E ter realmente um propósito a atingir. Então, você não pode chegar numa igreja e juntar criança, jovens, adultos, porque o ensinamento precisa ser didático para as faixas etárias. Então, você tem que fazer realmente uma divisão na igreja, onde o desenvolvimento do trabalho venha trazer resultados bons, resultados abençoadores. A igreja, ela é a representante de Cristo aqui na terra. Os seus membros, eles precisam ter uma vida de santidade, uma vida de bom testemunho, uma vida onde o nome do Senhor seja glorificado. Infelizmente, nós estamos vendo hoje, né, a facilidade que existe de abrir igrejas em todas as ruas, em todos os lugares. Basta ter 10 cadeiras e um microfone que alguém já está aí apto a fundar uma igreja. Mas isso, a gente precisa ter um olhar muito direcionado para essas igrejas que são abertas, entre aspas, e as igrejas realmente conservadoras, históricas, que nós temos. Né? Nós temos vários ministérios, como Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Congregacional, e nós olhamos para essas igrejas como igrejas históricas, como igrejas que têm um respaldo na cidade. Então, todo trabalho que leva o nome do Evangelho precisa realmente ser algo muito bem solidificado. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo por aí, tantas pessoas escarnecendo do Evangelho por conta de igrejas mal organizadas, que não estão realmente dentro do padrão bíblico, que é o baluarte da verdade. A igreja é de onde sai vida, a igreja é o melhor lugar do mundo, a igreja onde prega a palavra de Deus com veemência, onde a verdade é colocada em cena todos os dias. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não está falando aqui de prédio, ele não está falando de edifício. Nós vemos nos países onde o evangelho é proibido, quantas igrejas que são explodidas, que as paredes vão para o ar, quantas igrejas que são fechadas. Mas isso não é a igreja que Jesus estava se referindo. Ele não estava se referindo a templo. Ele estava se referindo a mim, a você, como templo do Espírito Santo, como servos de Deus. Nós somos a igreja. Então, aí é o lado espiritual. O lado social e material já é a questão da membresia, onde essas pessoas vão ser realmente cuidadas e trabalhadas pelas autoridades eclesiásticas da igreja. Nós podemos ver que na administração eclesiástica nós vamos encontrar os métodos de administração de Jesus. Quando a gente olha como foi que Jesus administrou. Jesus tinha um grupo de discípulos que o seguia, que estavam com ele todos os dias, e Jesus era o exemplo para eles, né? Eles olhavam realmente para Jesus. Jesus não parava, todos os dias Jesus estava ministrando a palavra, orando pelos enfermos, curando os enfermos, expulsando os demônios, orando pelos mortos, trazendo ressurreição, trazendo vida. Então o ministério de Jesus foi um ministério curto, mas um ministério abençoado e abençoador. E os seus discípulos estavam ali todos os dias vendo aquilo. Então, o método de Jesus, ele teve método evangelístico, ele evangelizou uma só pessoa, ele evangelizou multidões, ele tinha realmente uma estratégia para trazer as pessoas para perto de si. E nós vamos encontrar, na maioria dos casos, no ministério de Jesus, ele sempre atraindo multidões.
Ele chegou a dizer que as pessoas vinham à procura dele por conta do pão, que ele multiplicava, ele abençoava. Então, muita gente vinha atrás dele por conta das bênçãos materiais. Mas o desejo de Cristo e o plano dele era levar a salvação para as pessoas. Era mudar a vida espiritual das pessoas. E essa deve ser o método da igreja. A igreja é um lugar onde deve estar inserido os princípios do Evangelho. Igreja não é para faturar dinheiro. A gente vê aí algumas igrejas, entre aspas, onde vivem exclusivamente em busca de dinheiro, vendendo indulgências, vendendo uma propaganda exacerbada de milagres para poder conseguir dinheiro dos fiéis. Isso não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é levar Cristo às pessoas. Então, dentro da administração da igreja, o lado espiritual ele deve ser o mais relevante. Onde o pastor deve realmente cuidar desse lado espiritual, trabalhando a palavra de Deus, dando alimento espiritual às suas ovelhas, mostrando realmente o poder do Evangelho e o que o Evangelho é capaz de fazer na vida das pessoas. Deus, ele usa homens. O Senhor se utiliza de pessoas, sempre foi assim. Não é que ele precise de nós, porque se ele quisesse, ele tinha um dos seus anjos vir trabalhar aqui na terra. Mas os anjos até que pediram isso. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você, escolheu muitas pessoas para que pudessem realmente ser seus seguidores e formar a igreja de Cristo aqui na terra. Nós louvamos ao Senhor porque cada dia nós podemos ver o crescimento espiritual e material da igreja de Cristo aqui na terra. Quando o Senhor foi assunto aos céus, ele deu ordem aos seus discípulos que eles continuassem pregando a palavra, continuassem levando esse evangelho a toda criatura. A gente vê isso lá desde o livro de Atos, lá no capítulo 2, verso 8, até o final do livro de Atos. É o Senhor incentivando, o Senhor dando uma palavra de ânimo para que a sua igreja continuasse, para que a sua igreja pudesse prevalecer. Então a igreja não é ideia de homem, a igreja nasceu no coração de Deus. Mas mais uma vez eu gostaria de voltar para a questão eclesiástica da igreja. O pastor como administrador. Então, ele vai ter uma responsabilidade grande, porque a igreja, ela precisa de ter responsabilidade com os poderes públicos. Ela tem uma contabilidade. Os seus pastores pagam INSS, a sua contribuição ao INSS. Então, há todo um desenrolar material, social da igreja de Cristo aqui na terra. O Senhor, ele resgatou algumas lideranças bíblicas e essas lideranças bíblicas, elas são exemplos para nós. Por exemplo, Deus colocou Moisés como líder do povo de Israel. Moisés, ele atendia as pessoas, ele aconselhava as pessoas, ele direcionava as pessoas para o culto. Ele levava as pessoas à adoração a Deus. Era realmente um líder. Um líder com uma carga muito grande sobre os seus ombros. Nós vamos encontrar, depois de Moisés, o Senhor colocando essa responsabilidade nos ombros de Josué. Ele diz: Moisés, meu servo é morto. Agora te dispõe a ficar no lugar dele, a fazer esse povo outra vez passar o rio Jordão, atingir a terra prometida.
Então, os líderes que Deus resgatou foram homens que não só cuidavam do lado espiritual da igreja, mas também do lado material. E essas lideranças, elas estão hoje expostas como exemplo para os dias de hoje. Então, o pastor ele pode se espelhar nos líderes bíblicos que Deus levantou, que Deus resgatou em tempos oportunos. Então, é a mesma maneira que Deus coloca hoje sobre ombros de homens a responsabilidade de cuidar da sua igreja. E o pastor ele tem uma responsabilidade tão grande que ele precisa apresentar as suas ovelhas diante de Deus. Saber como elas estão, como elas andam, o que elas estão necessitando. E alimentá-las espiritualmente. Isso é a maior incumbência que o pastor tem. Nós vamos ver também que a igreja, ela é composta de pessoas, cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem um desejo de alguma coisa, e o líder está aí para reunir tudo isso, para chegar a um consenso. Ele tem que ter aquela palavra direcionada por Deus para que atinja o coração dos membros e os membros possam sentir que é Deus que está dando direcionamento ao líder da igreja, ao anjo da igreja, como Deus denominou lá no livro de Apocalipse. Cada pastor representando o anjo da igreja, aquele que está ali ao lado para ajudar, para compartilhar, para abençoar. A igreja ela precisa ter um livro de atas das suas assembleias, com registro de tudo aquilo que se passa, do que entra e do que sai, do que acontece, do que compra, do que vende. Então, tudo tem que ser registrado. O livro de atas, ele tem a história da igreja. Você pega, por exemplo, eu daria o exemplo da nossa igreja congregacional central de Campina Grande, que esse ano está completando 100 anos de vida eclesiástica. Então, tudo o que você quer saber da vida da igreja, o primeiro pastor, os primeiros membros, o primeiro prédio, tudo isso você vai encontrar na ata da igreja. A primeira reforma, o que comprou, o que deixou de comprar, os terrenos que comprou, as igrejas que abriu, as igrejas que construiu, as reformas que foram feitas. Então, tudo isso está no livro de atas da igreja. No fichário de membros, você vai encontrar exatamente a vida de cada membro, a história de cada membro. Quem eles são, os familiares, como eles chegaram à igreja, qual a habilidade deles dentro da igreja. Então, há um histórico dentro desse fichário. Então, tudo que você quer saber sobre a vida do membro da igreja está lá nesse fichário. As pessoas que são congregadas na igreja, elas não têm esse fichário. São aquelas pessoas que vêm e voltam e que não têm um compromisso maior com a igreja. Mas não deixa de fazer parte do corpo de Cristo. O nosso relacionamento maior são com aqueles que se tornam membros. Porque no momento que eles se tornam membros, eles assinam um documento, eles passam por uma reunião de oficiais, eles são realmente reconhecidos como membros da igreja, como corpo da igreja. Então, essas pessoas realmente a gente pode ter algo a respeito delas no seu fichário. A igreja precisa também oferecer capacitação para membros de diretorias. A igreja precisa realizar congressos, realizar encontros, realizar seminários, realizar simpósios, porque dentro desses trabalhos é onde as pessoas vão ser capacitadas, onde as pessoas vão ser trabalhadas, onde as pessoas vão melhorar cada dia no seu desempenho como membro. Nós vamos encerrar aqui mostrando que a igreja é um organismo vivo, que ela é o baluarte de Deus aqui na Terra, a representante da glória de Deus aqui na Terra, mas que também ela funciona como uma sociedade no mundo em que nós vivemos. Na próxima aula, nós estaremos trazendo mais detalhes
sobre a organização eclesiástica da igreja.